Olá pessoal, me chamo Aline Maia Vieira, o número da minha inscrição é 031963, estou concorrendo ao cargo de professor P2 Biologia. E o tema da nossa aula hoje é como os seres vivos interagem no ecossistema. Mas antes de mais nada, eu quero fazer uma perguntinha para vocês, se vocês sabiam que alguns seres vivos eles ajudam uns aos outros, enquanto outros competem para sobreviver. Isso mesmo, o objetivo da nossa aula de hoje é compreendermos as principais relações ecológicas nos ecossistemas e suas características. Mas afinal, o que são relações ecológicas? Eu sei que vocês devem estar se fazendo essa pergunta. Relações ecológicas são a interação entre os seres vivos de um ecossistema. Mas afinal, a gente já deu a definição dessas relações ecológicas e eu sei que vocês devem estar se perguntando também o que é um ecossistema. Ecossistema é um conjunto formado por todos os seres vivos, componentes bióticos e o ambiente físico também, de componentes abióticos em uma determinada área interagindo entre si. Agora, como sabemos, como já fizemos essa definição, tanto de relações ecológicas como de um ecossistema, nós vamos aprender também quais são as relações ecológicas que existem no nosso ecossistema. E existem dois grupos que são intraespecíficas e interespecíficas. O intra que representam a mesma espécie e o interespecíficas é que representa espécies diferentes. E agora nós vamos começar pelas intraespecíficas. As relações intraespecíficas, suas características por ela ser composta por seres vivos da mesma espécie, E existem dentro desse tema duas subdivisões, relações. Desculpa, gente, existem duas subdivisões dentro desse tipo de relações ecológicas, que são o primeiro grupo, que é a sociedade, que como o próprio nome diz, resumidamente eles dividem suas tarefas, temos como, por exemplo, as formigas e as abelhas. Quem já teve a oportunidade de ver um formigueiro, que a gente vê com bastante frequência quando a gente anda pela rua, vai numa praça, em algum lugar, a gente vê muito. Uma colmeia também, sabe que esses animais eles trabalham de maneira coordenada para o crescimento do seu lar. Já o segundo grupo é a colônia, que é composta por organismos que são fisicamente unidos, temos como, por exemplo, os corais. Já a segunda relação ecológica é as interespecíficas, que é o tipo de interação que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes dentro de um ecossistema. E existem dois grupos de relação interespecíficas, que são harmônicas e desarmônicas. Agora nós vamos aprender um pouco sobre os tipos de relações interespecíficas harmônicas, que ela se divide em três tipos e suas principais características é quando pelo menos uma dessa espécie é beneficiada e nenhuma é prejudicada. A primeira que nós vamos comentar sobre é o mutualismo, ou seja, ambos eles se beneficiam, temos como por exemplo a abelha e a flor, ou seja, a abelha ela coleta o néctar da flor para se alimentar e ao mesmo tempo ela transporta o pólen de uma flor para outra e assim ajudando na reprodução das plantas. Já o comensalismo, um se beneficia e o outro não é afetado. Temos como, por exemplo, a rêmora e o tubarão. A rêmora ela gruda no tubarão e aproveita os restos de comida dele e se locomove sem gastar energia. O tubarão, nesse caso, que eu acabei de citar para vocês, ele não ganha nada, mas também ele não é prejudicado. Já no inquilinismo, um mora no outro sem se prejudicar. Temos como, por exemplo, a orquídea na árvore. A orquídea ela vive presa na árvore para pegar luz e ar, mas também ela não tira nada da árvore, ou seja, a árvore ela não é afetada e a orquídea se beneficia como abrigo. E agora nós iremos falar um pouco também sobre o segundo grupo de relações interespecíficas, que são as desarmônicas, que tem como característica principal, pelo menos uma das espécies ela é prejudicada na relação. A primeira que iremos falar agora é a competição. Como o próprio nome já diz, é uma disputa por recursos. E um
Um exemplo muito simples que a gente pode citar é os leões e as hienas, que eles brigam por alimento, né? Ambas as espécies são carnívoras e frequentemente caçam as mesmas presas ou tentam roubar a caça, né, uma da outra. Essa competição ela pode resultar em confrontos diretos, onde uma espécie tenta afastar a outra para garantir o seu próprio alimento. Temos também o parasitismo, né? Resumidamente, um vive à custa do outro. E um exemplo que eu trago muito simples e que vocês vão entender muito bem é o carrapato e o cachorro, que é algo muito simples do nosso cotidiano, às vezes a gente vê em casa, no nosso vizinho, né? O carrapato ele é o parasita, pois ele se alimenta do sangue do cachorro, né, causando prejuízo à saúde do animal. E o cachorro é o hospedeiro, pois ele abriga o carrapato, né, e sofre com essa infestação. Nessa relação que eu acabei de citar para vocês, o parasita ele se beneficia, enquanto o hospedeiro ele é prejudicado. Já na predação, um se alimenta do outro. Temos um exemplo muito simples também que a gente vê, né? O leão e a zebra. O leão é o predador e a zebra é a presa. Ou seja, essa relação ela é fundamental para o equilíbrio ecológico, pois ele controla populações e influencia a seleção natural, né? Agora que eu dei essa explicação para vocês, expliquei tudo certinho, vamos fazer uma recapitulação, né, da nossa aula, que as relações intraespecíficas, que eu expliquei sobre as intraespecíficas e as interespecíficas. A intraespecíficas é que ela é composta por seres vivos da mesma espécie e seus grupos são colônia e sociedade. Já na interespecífica é composta por seres vivos de espécie diferente e é subdivididas pelas relações harmônicas e também as relações desarmônicas. Dentro das relações harmônicas, todos ou um saem ganhando, como eu expliquei anteriormente para vocês, e dentro das relações desarmônicas, alguém sai prejudicado. E agora, né, a gente vai fazer uma atividade de fixação, de melhor fixação para vocês. Eu vou perguntar qual tipo de relação é, se é intraespecífica ou interespecífica, e juntos iremos confirmar se está certo ou não. Nosso primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, né, é a abelha e a flor. Lembrando que todos os exemplos que a gente citar aqui foram estudados em aula. E aí, a abelha e a flor, ela é interespecífica ou ela é intraespecífica? Se você falou interespecíficas do grupo mutualismo, parabéns, você acertou. Nosso segundo exemplo é a orquídea em uma árvore, que também foi citado na nossa aula de hoje. E aí, vocês acham que ela é interespecífica ou é intraespecífica? Se você respondeu interespecífica do grupo inquilinismo, muito bem, você acertou. Leão e zebra, interespecífica ou intraespecífica? Se você respondeu interespecífica do grupo predador, parabéns, você acertou. Rêmora e tubarão, interespecífica ou intraespecífica? Se você respondeu interespecífica do grupo comensalismo, parabéns, você acertou. O carrapato e o cachorro, que é algo do nosso cotidiano, que eu citei para vocês, né, que a gente vê muito comum em nossas casas mesmo. Nosso cachorro pega um carrapato, nosso vizinho. É interespecífica ou intraespecífica? Se você disse interespecífica do grupo parasitismo, parabéns, você acertou. E por último, vamos falar um pouco também das formigas. As formigas, vocês acham que ela é intraespecífica ou ela é interespecífica? Se você disse intraespecífica do grupo sociedade, parabéns, você acertou. E agora, já finalizando nossa aula, né, quase finalizando, tem um desafio para casa para vocês. Eu quero que vocês observem o ambiente ao redor onde você vive, né, e anote 3 exemplos de relações ecológicas reais do nosso dia a dia, né,
Pode ser em uma casa, em uma rua qualquer, em ambientes do seu cotidiano mesmo. Se você sair com seus amigos para tomar um sorvete, se você for na casa da sua avó. Eu só quero que vocês anotem esses 3 exemplos de relações ecológicas reais e tragam para a gente debater na próxima aula, tá? E eu espero que todos tenham entendido o conceito de relações ecológicas. E com isso consigo também olhar a partir de hoje com uma importância maior para o nosso ecossistema. Um abraço, fique com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.